Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo aqui eu quero fazer um esclarecimento sobre o fato de que não existem previsões astrológicas categóricas e definitivas, tá? Eu já falei isso em vídeos anteriores, né? Mas eu penso que nunca é demais bater nessa tecla, até porque eu percebo que nos comentários as pessoas vêm solicitando, ou as pessoas vêm solicitando previsões definitivas, ou elas vêm com uma expectativa, né? Elas demonstram, naquilo que elas escrevem, elas demonstram que elas esperam previsões definitivas, categóricas, 100% absolutas, exatas e corretas, né? E muitas vezes, inclusive, as pessoas citam outros oraculistas, ou elas citam astrólogos, ou elas citam videntes, ou tarólogos, enfim, as pessoas citam outros oraculistas que elas entendem que fizeram previsões assim absolutamente certeiras, definitivas, categóricas, e esses oraculistas, eles acertaram e eles são, digamos assim, infalíveis, não erram de jeito nenhum, né? Eu lamento muito que existam pessoas que acreditem nisso. Eu acho isso muito lamentável e, infelizmente, isso depõe muito contra a astrologia. Isso, na verdade, depõe muito contra a astrologia e isso dá muita munição para os céticos, para os materialistas e para os ateístas que querem atacar a astrologia. E eu vou tentar esclarecer para vocês por que que isso está errado, tá? Isso não tem como acontecer isso. Eu já tenho vídeos onde eu expliquei isso, onde eu tentei explicar isso, mas eu vou seguir uma outra linha de raciocínio para vocês me entenderem, tá? Essa ideia de querer previsões categóricas, absolutas, infalíveis, isso tem muito a ver com a concepção de destino e com a concepção de universo, de realidade que a pessoa tem, tá? Então, a grande questão que fica aqui é a seguinte: qual é a concepção de universo que você tem, né? Qual é a concepção de realidade que você tem? Você entende que o universo ele é aleatório, o universo ele é determinístico ou o universo ele é probabilístico, tá? Essa pergunta que eu tô levantando aqui, ela é uma pergunta de natureza filosófica, metafísica e cosmológica. E é a resposta dessa pergunta que vai me dizer se é possível, por exemplo, previsões tão infalíveis, tão categóricas como algumas pessoas querem, ou se isso não é possível, tá? Na verdade, o que é possível são previsões aproximativas, são estimativas, são probabilidades. Mas eu vou explicar isso para vocês agora. Então a pergunta é: o universo ele é aleatório, ele é determinístico ou ele é probabilístico? E a resposta que eu vou dar para vocês é uma resposta dada pela ciência. A ciência tem resposta para isso. A área da ciência que responde isso se chama cosmologia. E a cosmologia, ela é a ciência que estuda o universo como um todo, tá? A cosmologia é uma área intermediária entre a física, a astronomia, a astrofísica. Ela tem um componente também, ela tem uma ligação com a filosofia, né? E de uma certa maneira, ela é útil para nós da astrologia também, tá? Embora a cosmologia seja vista hoje como ciência, e a astrologia não é uma ciência, tá? A astrologia não é considerada uma ciência pelo meio universitário, pelo meio acadêmico, mas o conhecimento produzido dentro da cosmologia é útil para nós astrólogos. E eu vou argumentar isso agora. O que a cosmologia responde? Tá? Indo já direto no ponto. A cosmologia responde que o universo não é aleatório. E também a cosmologia responde que o universo não é determinístico.
o universo é sim probabilístico. E qual a importância de saber isso para nós astrólogos, para a astrologia? Tá? Acompanhem o raciocínio. Se o universo fosse aleatório, tá? O que quer dizer um universo aleatório? É um universo caótico, é um universo que não tem ordem, tá? Não tem nenhuma ordem. Um universo aleatório não teria nem sequer encadeamento de causas e efeitos. Então, se o universo fosse aleatório, a astrologia não seria possível fazer nenhuma previsão, não seria possível fazer previsões na astrologia, não seria possível fazer previsões na ciência, nem em lugar nenhum, ok? Então, essa hipótese está descartada. Mas, para quem acha que o universo é aleatório, para quem por qualquer motivo acha que o universo ele tem que ser aleatório, então assim, para esse tipo de pessoa, eu digo que não teria que se interessar nem por astrologia, não teria que se interessar por astrologia. Em um universo aleatório, tá? Nem é possível fazer previsões astrológicas, não seria possível. Então assim, quem acredita nisso, a minha sugestão é não se interessar por astrologia. Agora, e em um universo determinístico, o que aconteceria? Em um universo determinístico, o futuro, o destino seria pré-determinado ponto a ponto. O destino ele seria uma linha reta e você teria um encadeamento causal linear. Tá? Seria um encadeamento de causas e efeitos linear, reto. De tal maneira que o destino ele seria totalmente pré-determinado. Então, em um universo determinístico, a astrologia teria que ser capaz de fazer uma previsão infalível, categórica, 100% exata. A questão é que nada no universo, absolutamente nada do universo é 100%. Nada no universo é tão determinado assim. Houve épocas da história da humanidade em que se acreditou que o universo fosse determinístico. Inclusive, houve épocas da história da própria astrologia em que os astrólogos acreditaram que o universo fosse determinístico. Uma boa parte da astrologia tradicional, da astrologia antiga, foi elaborada em cima dessa ideia. Né? O problema dessa ideia é o seguinte, essa ideia deixa no vácuo o oraculista quando ele erra, tá? Porque, veja bem, se o oraculista, se o astrólogo, o tarólogo, o vidente, se eles acreditam num destino pré-determinado, se os simpatizantes, se os seguidores da astrologia acreditam num destino pré-determinado, né? Se a demanda é por um oraculista que acerte em 100% das previsões, né? Então vejam que essa demanda ela pressupõe a concepção de um universo determinístico, coisa que o universo não é. Eu estou afirmando que o universo não é, tá? E aí o que acontece? No momento que o oraculista erra, no momento que o astrólogo erra, no momento que o tarólogo ou o vidente erra, essa pessoa fica sem ter como explicar o erro. Né? Qual é a explicação do astrólogo ter errado? Qual é a explicação do vidente ou do tarólogo ter errado em um universo que é determinístico? Tá? Aí as explicações possíveis são as seguintes: ou a astrologia, ou o tarô, ou a vidência não funcionam, então eu tenho que pressupor que o oráculo não funciona, ele é falho, ou eu tenho que pressupor que o oraculista é falho, né? Ou o oráculo ou o oraculista são falhos, né? É uma possibilidade de explicação. Tá? É uma possibilidade. Mas na prática não é assim que acontece, tá? Na prática não é assim que acontece. Eu percebo que, por exemplo, quando um determinado astrólogo
ou vidente, ou tarólogo, enfim, um oraculista, que ele tem seguidores, tá? Ele tem uma certa popularidade, ele tem seguidores. No momento que esse oraculista acerta uma previsão, os seguidores exaltam esse oraculista, ele é exaltado, né? E normalmente os seguidores vão dizer que esse oraculista ele é infalível. Só que quando esse oraculista erra, o que eu percebo que acontece? Os seguidores, eles dão uma desculpa qualquer, tá? Eles dão algum tipo de desculpa ou eles minimizam aquele problema. Eles minimizam, eles dão alguma desculpa que saia pela tangente e depois de algum tempo o erro do oraculista é esquecido, esquece, né? O próprio oraculista dá alguma desculpa inconsistente, né? E assim, os seguidores deixam passar aquilo e vão embora, segue adiante. Vejam, eu posso acertar uma previsão jogando uma moedinha de cara ou coroa, né? Então assim, se eu jogo cara ou coroa, eu tenho 50% de acerto e 50% de erro em qualquer previsão. Então vejam bem, se eu acerto através da cara e coroa, e aí o que acontece? Se os seguidores exaltam no momento em que eu acerto, eu posso ficar com uma aura de um oraculista infalível, né? E quando eu erro, as pessoas fazem de conta que eu não errei, ignoram, dão uma desculpa qualquer, tá? Eu tô falando de algo que acontece, eu tô tentando não citar nomes de oraculistas que fazem isso, aonde isso acontece, tá? Mas com certeza você em casa vai conseguir imaginar alguns nomes assim. E por que eu tô falando isso? Porque exatamente esse tipo de conduta, tá? Ela dá munição para os céticos atacarem a astrologia, o tarô e os oraculistas de uma forma geral. Pior ainda é quando um evento aconteceu, tá? Acontece o evento, aí o oraculista vem, depois que o evento aconteceu, o oraculista vem e diz que ele previu aquilo. Na verdade, ele falou alguma coisa vaga que ele jogou no ar antes, tá? Ele jogou alguma afirmação vaga. Aí quando acontece algum evento, ele vai lá e diz que ele previu aquele evento, quando na verdade ele não previu. Porque a previsão de um evento, uma previsão bem feita de um evento na astrologia ou em qualquer oráculo, ela é uma previsão delimitada, ela é uma previsão bem delimitada, tá? É que nem as previsões que eu fiz em vídeos passados, que nem eu falei, olha, quem deve ganhar a presidência em 2022 é o João Dória, né? O candidato que deve ser o principal concorrente dele é o João Amoedo, e talvez até o Amoedo possa ganhar. Eu estou delimitando, eu estou deixando bem claro que o PT não deve ganhar, por exemplo. Né? Então, a previsão ela precisa ser delimitada. Eu estou delimitando inclusive o tempo é 2022. O local é Brasil. Então eu estou delimitando. Uma previsão bem feita ela é delimitada, ela não é vaga. Exemplo de previsão vaga. Vai acontecer um acidente de trânsito grave. Tá? Acidente de trânsito acontece todo dia. Então, assim, se eu faço uma previsão assim, sem delimitar tempo, espaço, onde que vai acontecer, quando vai acontecer, isso é uma previsão vaga, que depois, quando realmente acontece um acidente grave num lugar específico, num tempo específico, o oraculista vai lá e fala que ele previu, né? Isso está errado. Agora vejam, de qualquer jeito, o debate aqui que eu estou fazendo com vocês, tá? O que eu estou tentando mostrar é que o universo ele não é tão determinístico assim, a ponto de um oraculista, seja ele astrólogo, tarólogo, seja vidente, seja lá o que for, nenhum oraculista vai conseguir fazer uma previsão 100% absoluta, correta. E diga-se de passagem, na história de toda a astrologia, são 6.000 anos de astrologia,
não tem nenhum astrólogo infalível, não tem, não existe. E não vai adiantar vocês, tá? Tem algumas pessoas que vêm nos comentários e querem citar algum astrólogo, por exemplo, de mídia, que é infalível. Não é. Não é, simplesmente não é. Todos os astrólogos, inclusive os astrólogos de mídia, os videntes de mídia, os tarólogos de mídia, todos eles têm exemplos de previsões que eles acertaram e tem exemplos de previsões que eles erraram. Não tem nenhum que seja infalível. E eu próprio não vou me apresentar aqui como um astrólogo, como um tarólogo ou como um oraculista infalível. Tá? Porque, na verdade, a própria realidade não permite isso. E por que a própria realidade não permite isso? Porque a realidade, o universo, não é determinístico. Se o universo fosse determinístico, isso até seria possível de acontecer, pelo menos uma vez na história da humanidade. Mas eu vou repetir. Em toda a história da humanidade não existe esse oraculista perfeito. Nem Nostradamus, ninguém, não tem. Simplesmente não existe. E agora a gente vem à terceira opção de resposta, então. O universo, ele é probabilístico, tá? Isso a própria ciência confirma através da física quântica. A física quântica, ela é uma física que estuda a estrutura da própria realidade. E a física quântica mostra que a realidade, ela obedece fórmulas de ondas, fórmulas matemáticas de onda, fórmulas de probabilidade. Então, assim, a física quântica, que estuda a estrutura da realidade, mostra que essa realidade, ela obedece fórmulas de probabilidades. Esse funcionamento da física quântica tem implicações filosóficas e tem implicações existenciais, tá? A principal implicação da física quântica é que o futuro, o destino, não pode ser pré-determinado. A gente pode até falar de um futuro ou de um destino de alta probabilidade. Então, assim, se você trabalha bem a técnica astrológica, se você trabalha bem uma técnica de tarô, uma técnica de I Ching, ou qualquer outra técnica de oráculo, inclusive a numerologia, qualquer técnica de oráculo, se você trabalha bem aquela técnica, tá? Você consegue prever o futuro ou o destino com uma alta taxa de probabilidade, com uma alta taxa de acerto. Mas nunca vai ser 100%, nunca vai ser algo taxativo, nunca vai ser algo categórico. E isso é bom, tá? Isso na verdade é muito bom porque dá uma margem de um arbítrio relativo. Não é uma margem de livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio absoluto, total, completo. Essa palavra, na verdade, ela comporta um erro. Tá? O arbítrio, ele não é livre, ele não é 100% livre. O arbítrio, ele é relativo, ele depende de uma série de fatores, depende de uma série de variáveis, tá? Muitas dessas variáveis são variáveis concretas, são variáveis da nossa história de existência mesmo. Mas o que precisa ficar claro é que essa margem de imprecisão, ela é uma margem de imprecisão probabilística, tá? Então existe uma margem de incerteza. E isso é bom exatamente para que exista uma margem de arbítrio relativo. E é isso que permite, por exemplo, que uma previsão de futuro ou de destino possa ser modificada. Essa visão probabilística me diz que não é tão fácil mudar o destino, tá? Não é uma coisa banal. Prestem bem atenção nisso. Pode ser que eu concordo que eu sou um pouco repetitivo, mas isso também, o meu objetivo é ser didático. Eu quero ser didático para vocês entenderem bem. Não é uma coisa banal você mudar uma previsão de destino através de um oráculo, seja um oráculo astrológico ou um tarô, tá? Então, não é uma coisa banal mudar o destino, o futuro. Mas é possível, tá? É possível. A astrologia não me dá uma estimativa exata de qual é a probabilidade de você mudar o destino ou não.
Mas a experiência empírica me faz levantar a hipótese, tá, de que essa margem de imprecisão gira em torno de 5 a 10%. Ou seja, a astrologia tem uma margem de precisão ou de acerto em torno de 90%, dependendo da técnica. Se for uma técnica de astrologia horária, essa margem de acerto pode ser de 95%. Essa margem de erro, eu até prefiro usar a palavra imprecisão. Existe uma margem de incerteza, uma margem de imprecisão. E por que eu uso esse termo assim? Eu estou tomando emprestado de um princípio da física que se chama princípio de incerteza. É um princípio formulado por um físico chamado Werner Heisenberg. É o princípio de incerteza de Werner Heisenberg. Esse princípio de incerteza é um princípio da física quântica, tá? É um princípio matemático, probabilístico da física. Mas eu posso tomar emprestado como uma metáfora para dizer, então, que também existe um princípio de incerteza no trabalho preditivo, seja da astrologia ou de qualquer outro oráculo. E, de novo, esse princípio de incerteza, esse princípio de indeterminação, ele é importante, tá? É ele que dá uma margem, né, de arbítrio relativo e dá uma possibilidade de se mudar o fluxo de tendências de destino, tá? Aí vejam, se eu tenho uma concepção de universo probabilístico, aí realmente eu posso falar de tendências de destino. Astrólogos modernos, astrólogos sérios, astrólogos modernos ou astrólogos tradicionais dos dias de hoje, que são sérios, que são competentes, eles falam de tendências de previsões. Tá? Eles não vão vender uma imagem de que eles são oraculistas que fazem previsões absolutas, definitivas do destino. Vão falar de previsão de tendências. E aí eu consigo fazer isso numa concepção de um universo probabilístico, ok? Então, isso também fornece para a gente um elemento de esperança até, tá? Porque quando eu faço previsões que não são muito positivas, às vezes eu faço previsões de eventos políticos que não são muito animadores, mas pelo menos existe uma margem, mesmo que pequena, ou mesmo que difícil, mas existe uma margem de mudança, tá? Existe uma margem para a gente tentar mudar alguma coisa. E a mensagem que fica disso é de que sempre vale a pena lutar. Né? Se existe uma previsão negativa de alguma coisa que não está indo bem para acontecer, seja no âmbito individual, seja no âmbito mais coletivo, grupal ou político, mas assim, vale a pena lutar para mudar esse destino. Sempre vai valer a pena, porque existe uma margem de mudança. Tá? E aí existe inclusive um princípio que é chamado de princípio da loteria. Tá? Isso também é um raciocínio que existe dentro da matemática das probabilidades. O princípio de loteria diz que mesmo quando uma probabilidade é a menor possível, por menor que ela seja, ainda assim ela pode acontecer. Tá? Pode acontecer, não tem jeito. Tá? Então, assim, na verdade, sempre é possível mudar o destino, sempre é possível, por pior que seja a previsão. Daí fica agora um outro esclarecimento para ser feito, tá? Que eu vou fazer no outro vídeo. Eu já tenho vídeos anteriores comentando, mas eu vou fazer um vídeo de esclarecimento reforçando isso. Por que que as previsões negativas elas são mais fáceis de acontecer do que as previsões positivas? Eu fiz um vídeo já explicando isso. Vocês entenderam por que que previsões negativas são mais fáceis de acontecer do que as positivas? Então eu vou fazer um vídeo de esclarecimento que vai ser o próximo, tá? Então é isso aí, gente. Nos vemos nos próximos vídeos e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Professor Adalberto Pessoa, caso você não tenha feito isso ainda. Um abração!